Se liga, bora estudar. Salve galerinha, belezinha? É nóis na fita, mais uma vez aqui. Eu sou o professor Cadu e vamos falar um pouquinho sobre desmatamento aqui no Brasil e no mundo, o que vem acontecendo aí, certo? Bora lá, se liga. É o seguinte, quando a gente fala sobre a questão de desmatamento, a gente está falando de vários fatores, ok? O que seriam esses vários fatores? Seriam, por exemplo, ação antrópica, beleza? Uma ação antrópica, ação do ser humano, beleza? Outro fator que a gente pode falar, uma questão natural, beleza? Dessa questão, tá? E as duas juntas, beleza? Uma questão natural e um fator humano, beleza? Então a gente vai caracterizar esses três aspectos. Primeiro ponto que a gente vai ter que levar aqui em consideração é o seguinte: quando a gente fala em desmatamento, quando a gente está falando desmatamento que está ocorrendo no mundo, a gente precisa comparar as áreas verdes que existem para comparar o tanto que isso desmatou, beleza? Se a gente imaginar, por exemplo, em áreas verdes, a gente vai deduzir o seguinte: as áreas verdes têm crescido no mundo, certo? Como assim, professor? Como tenha crescido no mundo e como tenha feito assim? Calma, eu explico. O que funciona é o seguinte: quando a gente fala em áreas verdes, as áreas verdes têm crescido no mundo porque houve uma questão de plantação. Houve uma forma de plantação de árvores em vários lugares, inclusive na Europa. A Europa que perdeu toda sua vegetação durante a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que foi muito grotesca, né, na questão ambiental. Então ela praticamente perdeu todas essas áreas verdes e a exploração em algumas colônias, principalmente na África. Beleza? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: que as áreas verdes têm crescido, mas elas cresceram e elas não atendem diretamente o que a natureza necessita. Ou seja, melhor dizendo, é como se você plantasse árvores em locais que elas não são próprias daqueles locais. Deu para entender? Então, se a gente planta alguns tipos de árvores em alguns lugares, isso não significa que eu estou ajudando o meio ambiente, ok? Nem ajudando a mudança climática, nada disso. Eu estou, pelo contrário, eu estou prejudicando, certo? E isso acontece muito em alguns países, no caso no continente europeu, que vive em crescente forma de não é reflorestamento, mas sim a plantação de árvores, ok? Tanto que na COP21, estou querendo que a Rainha Elizabeth ela plante mais árvores. Plante mais árvores. Há um problema em relação quando a gente fala em plantar árvores. As plantações de árvores não necessariamente são o que a natureza necessita, mas sim o que o ser humano quer, ok? Bem, esse é um dos grandes pontos que a gente precisa entender. Quando a gente fala em desmatamento, aí a gente está tirando a vegetação que era natural e não colocando nada em troca. E se a gente colocar, a gente coloca plantações que não funcionam. No Brasil, no caso no Brasil, que é o que é visto muito, visto pelo mundo, principalmente para as grandes potências europeias que cobram, que ficam cobrando esse aspecto do desmatamento, a gente tem que entender assim, que no Brasil o desmatamento ele vem crescendo no decorrer de alguns anos. Tem decaído há 6 anos atrás e agora vem aumentando novamente. Isso porque pela questão da diminuição da fiscalização, né? É como se você diminuísse a forma de fiscalização e você ampliasse o desmatamento, certo? E isso é o que aconteceu. Na Amazônia, quando a gente fala da Amazônia, a Amazônia sofre constantemente em questão de degradação ambiental, né? Acontece alguns focos de incêndio na Amazônia e a gente tem que entender o seguinte: a floresta amazônica, ela é úmida, né? Ela não pega fogo consideravelmente assim. Ela não pega um fogo constante como a gente tem focos de incêndio constantes na Amazônia. Deu para entender? Então ela é úmida. E se ela é úmida, se ela retém calor, se ela é bastante úmida, se ela mantém a umidade dentro do seu habitat, como que pega fogo aquilo? Pode pegar fogo da seguinte forma, né? Raios vão ali, pega, pode pegar fogo, é normal, é natural isso, certo? Então pode acontecer. Porém, na floresta amazônica, por ela ser uma grande quantidade de ser úmida,
ela não pega fogo. Porém, ela pode pegar fogo, ok? Ela pode pegar fogo. Os focos de incêndio que acontecem ali, elas são antrópicos, ou seja, são feitos pelo ser humano. O ser humano que faz aquele foco de incêndio. O que a gente tem que entender é que, principalmente na Amazônia, o crescimento dessa é relacionado diretamente a uma atividade agrícola. Ela serve para dois fatores. Primeiro de tudo, a exploração mineral. A exploração mineral na Amazônia, ela é grotesca, certo? O governo diz que tem muitos minérios na Amazônia, então eles buscam extrair recursos na Amazônia, no solo da Amazônia, exatamente por isso. E para isso, para extrair, a mineração não existe como se você não ocorre desmatamento. Beleza? Então esse é um ponto. O outro ponto que a gente precisa entender que tem ali é que a Amazônia, ela não é o tal pulmão do mundo que muitas pessoas falam, ok? Não existe isso, tá? Mas um ponto fundamental é que ela ajuda a manter a temperatura amena, beleza? Ela ajuda, porque as vegetações ela absorve calor e ela, consequentemente, ela vai ter aí um fator importante na questão da fotossíntese. Isso é importante, beleza? Entender. Agora, falar que é pulmão do mundo, isso não é. Mas ela ajuda a manter a temperatura na Terra. Então, ou seja, ela não é o pulmão do mundo, mas ela ajuda ao pulmão do mundo. Deu pra entender? Então esse é o grande ponto, tá? O que a gente vem sofrendo bastante aqui no Brasil não é a Amazônia em si. O que vem sofrendo muito é o Cerrado. Tá? Se a gente contar, por exemplo, os que sofreram um grande desmatamento, a gente tem que pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, que sofreu grande desmatamento. Hoje, o desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, ela diminuiu, tá? Ela diminuiu de forma considerável, porém ainda ocorre o tal desmatamento da Mata Atlântica. Mata Atlântica é a faixa litorânea e praticamente você tem o desmatamento ali considerável, principalmente na época do grande boom urbano que ocorreu. Tá? Quando a gente vai falar, por exemplo, da Amazônia, a Amazônia em si, ela não tem tanto a questão do seu desmatamento, a sua preservação ainda é maior. A gente tem uns fatos, por exemplo, reservas indígenas. Reserva indígena é um ponto primordial, né? Eu vou falar no outro vídeo, quando eu vou falar sobre reserva indígena. Mas, quando a gente fala sobre reserva indígena, a gente está falando de uma reserva natural também. É uma reserva ambiental aquilo, tá? Na Amazônia sofre muito então a questão da mineração, que a gente tem que entender bem isso. Só lembrar, por exemplo, no Pará, hoje você tem uma maior exploração de ferro da região, né, do Brasil, é a maior extração de recursos minerais ali no Pará. Você tem aquela parte ali do Vale do Xingu, né, que aconteceu exatamente ali no Rio Xingu, a questão da usina do Belo Monte, que isso é importante, isso cai no vestibular, a usina de Belo Monte, tá? A usina de Belo Monte, ela mudou o curso do rio, ela praticamente acabou com algumas famílias ribeirinhas que ali existiam, que viviam totalmente à beira vivia com a base da pesca, né, do rio Xingu. Hoje não tem mais, então praticamente acabou ali essa população ali da família ribeirinha e indígenas que viviam ali da caça e da pesca. E algumas vegetações que recebiam a enchente da água, porque tinha uma parte dos mangues ali que recebia a cheia do rio Xingu e dominava aquela área ali. Com a construção da barragem, aquela cheia deixou de existir e as vegetações acabaram morrendo ali. Então, olha só o impacto que se criou nisso. Não é uma questão somente social, é uma questão ambiental, certo? O impacto ambiental. E aí falaram exatamente que na usina de Belo Monte que eles iam repor esses impactos ambientais, a ideia do reflorestamento. Agora sim, vamos falar sobre reflorestamento. A plantação de árvores e o reflorestamento. Quando você fala em reflorestamento, a gente está falando em plantar árvores típicas da região, daquelas que eu tirei e vou replantar a mesma. Quando você fala em plantar árvores, não significa que você vai plantar as mesmas árvores que você tirou. Pode ser de outros tipos, ok? Quando você fala em reflorestamento, você vai plantar exatamente as árvores que a gente está falando aí, que são típicas da região. Muito bem. A usina falou que ia plantar, fazer esse reflorestamento. Muito bem. Fez. A questão é que tinha eucalipto no meio.
A gente tem que entender que eucalipto não é vegetação, ela é plantação. Serve exatamente para papel celulose, entre outras coisas aí, certo? Não é. Então o impacto ambiental ela foi gigante, muito grande, ok? Isso a gente tem que entender, a usina de Belo Monte, que aconteceu na Amazônia. Outra questão que a gente fala no Cerrado, no bioma no Cerrado, que a gente tem que entender que o Cerrado é o berço das águas. É onde nasce a maior quantidade de água do nosso Brasil, ok? Ela nasce ali, é o berço das águas. Quando você desmata essa região, você praticamente afeta o ciclo hídrico dessas águas e dos rios. E isso que vem acontecendo. O Cerrado é o que vem sofrendo mais a exploração, ok? O Cerrado praticamente ele está sumindo. O Cerrado é a savana, é a savana brasileira, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, pensar assim, o Cerrado ele vem sofrendo algumas explorações da seguinte forma. A primeira, agronegócio, principalmente a plantação de soja, vem expandindo, vem crescendo muito nessas áreas, a expansão da soja e vai exatamente para acabar com o ciclo hídrico ali. Outra, o pasto, o gado, tá? Eles estão seguindo e expandindo para a Amazônia, na floresta amazônica, ok? Esse é outro fator. Se a gente imaginar, por exemplo, o Pantanal sofreu muito com as queimadas. Aí se a gente fala que as queimadas na Amarrado são de formas naturais, sim, ocorre de formas naturais, porque eles são mais secos. Isso eu concordo, perfeito. Porém, não tem tanta intensidade como aconteceu. E isso é nítido. Isso não acontece de uma forma tão drástica assim. A quantidade de fogos que aconteceram aqui no Pantanal, né? Então isso é um ponto primordial. O Pantanal é um bioma praticamente alagado, né? E ele recebe todas as águas que vêm do Cerrado. Se você interfere diretamente no Cerrado, você interfere no Pantanal. Você vai interferir na Mata Atlântica. Você vai interferir no ciclo hidrológico. Então você interfere praticamente em tudo. E isso a gente tem que deixar bem claro, que esse fator do desmatamento ele não é somente a vegetação em si, mas afeta tudo. Se a gente imaginar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, onde eu moro, você tem o seguinte, o ciclo hidrológico, a São Paulo tinha a ideia da terra da garoa, né? Praticamente chovia-se, alguns tempos, determinada época do ano chovia muito, enfim, tal. Acabou, acabou. Se a gente imaginar, por exemplo, que há 29 anos atrás, a mudança desse ciclo hidrológico, o ciclo da questão de massas polares, massas tropicais, enfim, das massas, enfim, elas vinham alterando, elas vinham se tornando diferentes ao longo do tempo. Se a gente pensar que para ter uma mudança climática precisa demorar em torno de 30 anos, estamos nela já, né? Então, é uma ação antrópica, ou seja, a interferência do ser humano nesse aspecto. Outro fator que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, as queimadas nos Estados Unidos, né? As queimadas nos Estados Unidos, elas são comuns, né? Essas são comuns, principalmente na região da Califórnia, elas são comuns em determinada época do ano, principalmente na seca, ok? Mas elas vêm constante, né? Ela vem de forma constante, direto. É muito drástico isso. Será que não tem a ver com o ser humano? Será? Porque antigamente, se você pensar não precisa fugir muito, há 10 anos atrás não era tanto assim, né? Há 20 anos atrás não era tanto assim. E as coisas agora estão mudando. Então a gente tem que deixar bem claro, estamos em mudanças de ciclo dessa questão climática, estamos na mudança disso, e a gente tem que entender que isso tem muito a ver com a interferência do ser humano, a interferência antrópica disso, beleza? O desmatamento, tá? Essa questão de plantação de árvores que não dá certo. Para vocês terem uma ideia, nessa plantação de árvores, foi feito isso na China, na região ali perto do deserto do Gobi, que fica ali atrás da Cordilheira do Himalaia, que fica ali atrás. Eles plantaram árvores ali para ver se ajudava alguma situação. Sabe o que aconteceu? As árvores puxaram toda a água que tinha no interior da terra, interferiu na parte a parte mais úmida que tinha na região da China. Turma, existe um fator assim, a plantação
ela não resolve. O reflorestamento ajuda, mas não resolve. O que se perde não se recupera. Ok? Pessoal, beijo no coração, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Juízo, a cabeça não foi feita só para feita o pescoço. É nóis, galerinha. Tchau, tchau pra vocês.